Voltando aqui para São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, preferiu não comentar sobre o apoio nas eleições de 2026. Vamos conversar mais uma vez com a Beatriz Manfredini, que vai trazer para a gente exatamente o que mais disse Hugo Motta. Olha, Soraya, ele também disse que a direita está desorganizada para 2026. Ele participou desse evento, então, na capital paulista e disse que o atual presidente Lula vem forte, nas palavras dele, para a reeleição no ano que vem. Isso porque ele fez ali uma ponte com o que vem acontecendo entre Brasil e Estados Unidos e disse que essa discussão internacional tem fortalecido o Lula e os princípios da soberania. Em paralelo, Hugo Motta chamou a direita, então, de desorganizada e disse que são vários nomes, desse espectro político para disputar, possivelmente, o Palácio do Planalto no ano que vem, o que causaria, então, essa desorganização. A gente tem um trecho dessa fala dele, vamos acompanhar. A direita está um pouco mais desorganizada na minha avaliação, porque primeiro não se sabe o que o presidente Bolsonaro irá fazer, quem ele irá apoiar. Nós temos nomes na direita com potencial, como o governador de São Paulo, que é o governador Tarcísio, que tem uma das melhores e maiores aprovações de governo do país. Você tem o Ratinho lá no Paraná também colocando o seu nome, você tem o governador Caiado. Então você tem na direita várias opções e ainda sem um cenário ali mais preciso de quem nós saibamos quem vai disputar a eleição. Então a gente vê que ele se esquivou ali de firmar um nome único, ou de dar apoio a algum desses nomes. Ele cita 3 nomes da direita para o ano que vem. E a gente lembra que Tarcísio de Freitas é do mesmo partido de Hugo Motta. Os dois são do Republicanos. Sobre esse assunto, o presidente da Câmara disse que é preciso aguardar o líder do partido, o presidente da sigla, Marcos Pereira, tomar uma posição para que ele possa tomar também. E destacou que no papel de presidente da Câmara dos Deputados é ruim para ele, Hugo Motta, que ele coloque posições ou apoios neste momento, já que é um papel mais abrangente que precisa ouvir todas as posições, opiniões políticas e dialogar com todos os lados. Mas então esse discurso, e evitando citar um nome ou colocar o de Tarcísio como principal, acontece depois que os dois tiveram ali momentos próximos e também delicados, Para relembrar rapidamente, Hugo Motta e Tarcísio se encontraram algumas vezes nas últimas semanas. Tarcísio queria pressioná-lo ali, colocá-lo em pauta o PL da anistia, conseguiu, fez até um jantar que a gente trouxe com exclusividade aqui no domingo antes, do texto ser pautado na Câmara, mas também chegou a pressionar publicamente Hugo Motta no 7 de setembro durante as manifestações, citando ali o nome dele. Então ficou uma relação meio com idas e vindas, e agora nesse evento de um banco aqui em São Paulo, Hugo Motta deu uma esquivada e chamou a direita de desorganizada, e a gente segue acompanhando esses desdobramentos já da eleição do ano que vem, que está cada vez mais quente e parece que mais perto, Soraya? Cada dia mais. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Deixa eu ouvir o Túlio Nassa a respeito desse tema. Túlio, como você tem interpretado e visto o cenário para as eleições de 2026? A direita está mesmo desorganizada? Olha, Soraya, dá-me os sinais que eu te dou os fatos. Eu diria que é uma desorganização organizada, se é que isso é possível falar. Por quê? Porque, na verdade, a direita brasileira não pode lançar nenhum nome nesse momento. A direita brasileira precisa aí de alguns passos até a eleição de 2026. De um lado, os governadores estão governando, eles precisam exercer os seus mandatos. Então, deixar isso de lado e já cravar uma aliança em torno de um único nome significa para o eleitor apenas a preocupação com a eleição e não com o exercício dos mandatos. De outro lado, também existe o espólio político-eleitoral de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está inelegível, mas o bolsonarismo não acabou e essa costura ainda está sendo feita. E, portanto, nesse momento não há ainda uma possibilidade de fechar em torno de uma candidatura. E, de outro lado, o que os sinais revelam? Ora, o Centrão, evidentemente, quer já garantir que a direita, especialmente a direita bolsonarista, vai apoiar um candidato deles. É por isso que o Hugo Motta já faz essa pressão. Ele não quer, evidentemente, que isso fique solto e que lá na frente o Centrão perca aí a capacidade de dar as cartas, de ser o fiel da balança. Por essas e por outras, Soraya, que Tolstói sempre dizia em Guerra e Paz que o tempo e a paciência são eternos beligerantes.
Agora, o Túlio, em algum momento a gente já viu uma proximidade maior do presidente da Câmara com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser candidato à reeleição também. Até viajaram junto, havia uma relação um pouco mais amistosa do que talvez esteja ocorrendo nesse momento. Mas, de qualquer modo, isso significa que o Hugo Motta também pode dar um apoio à reeleição de Lula lá na frente? Ou isso é absolutamente fora de cogitação? Ou vai depender do ambiente político, como vai ficar daqui para frente, Túlio? Olha, Nonato, sua pergunta ela é muito boa, mas eu precisaria ter bola de cristal para cravar qual será a posição do Centrão, porque o Centrão ele vai exatamente na arte do equilíbrio, na arte de equilibrar dois pratos, na arte de também ficar bem com o governo e com a oposição. Nesse sentido, se eu fosse falar hoje, a aliança político-partidária mais forte é a de centro-direita. Isso é que tem se revelado. Veja só, recentemente o ministro do Turismo deixou um ministério importante, sendo do Pará, às vésperas da COP30 e com pretensão político-eleitoral para o ano que vem. Deixou a troco do quê? De fidelidade partidária? Evidentemente que isso mostra o enfraquecimento político-eleitoral do governo federal com o Centrão. Também o andamento do próprio PL da anistia, que era alguma coisa que era uma questão de honra para o governo federal. Então, se eu fosse analisar nesse momento, o Hugo Motta está muito mais na aliança centro-direita do que no governo. Porém, meu caro, na política, e ainda mais na política do Centrão, em que eles ficam com um pé em cada canoa, é preciso ter calma e parcimônia para cravar qualquer coisa. Tá certo, Túlio.